Olá, pessoal, boa noite, né? Sejam todas e todos bem-vindos à aula. Vamos iniciar hoje a nossa 14ª aula. Hoje nós iremos ver um pouco, né, sobre Vygotsky e o que pensava, o que deixou escrito nas suas pesquisas, né, ao longo. Vygotsky viveu muito pouco. Eu já vou até dando uma adiantadazinha para dizer justamente isso. Vygotsky viveu pouco, considerada a outros estudiosos como Piaget, como Asbo, como Vallon. Vygotsky teve uma vida muito curta, né? Mas nesse período de vida dele, ele deixou, nesse curto período de vida, ele deixou contribuições significativas para a gente pensar uma perspectiva de uma teoria que a gente passa a conhecer como sócio-interacionista, né? Ele tem muitos encontros de pensamento com Piaget, mas ele também tem divergências, né? Apesar de Vygotsky partir da mesma base epistemológica de Piaget, eu penso e acredito, né, a partir do que eu estudo, do que eu leio, que Vygotsky vai um pouco além do que Piaget foi. Então, a gente vai ver hoje um pouco sobre Vygotsky, quais são os principais conceitos da sua teoria, né? E por que ele tem algumas divergências com Piaget. Às vezes a gente pergunta às pessoas onde é que Vygotsky se encontra com Piaget, onde é que Vygotsky discorda de Piaget, e muitas vezes as pessoas não sabem. Né? Então, Vygotsky viveu, se eu não estou equivocado, Vygotsky viveu 37 anos, 37 ou 36 anos. Morreu muito jovem. Né? Então, ele nasceu em 86 e morreu em 1934. Ele nasceu em 17 de novembro, né? Em uma cidadezinha da Rússia, e morreu em Moscou em 1934. Então é bom a gente saber um pouco sobre o autor antes da gente iniciar a discussão sobre quem é Vygotsky, né? Eu trago aqui um pouco da história, um recorte muito rápido da história do seu nascimento, dos seus estudos, do que ele desenvolveu, não é? Por que é que ele passa a pensar dessa medida? Vygotsky, ele faz seus estudos universitários em Direito, Filosofia e História em Moscou. Vygotsky vem de uma família rica, né? Vygotsky vem de uma família privilegiada, então estudou em boas escolas, ele estudou em boas escolas, pertencia a uma família de judeus, né? Uma família numerosa e culta, ele era o 8º filho da família. Então, Vygotsky sempre recebeu uma educação que possibilitasse questionar. Vygotsky foi ensinado e formado para questionar, né? Para fazer sempre uma crítica questionadora sobre as questões da época e sobre o modo como a sociedade pensava o que era conhecimento, o que era criança, o que era infância. Então, Vygotsky foi formado para ocupar, não é, esse lugar que ele ocupa hoje, que cada vez mais pesquisas se desenvolvem na área de Vygotsky. A respeito de Vygotsky, a respeito das suas contribuições, a respeito de como ele contribuiu para pensar o processo de aprendizagem. Tem algumas questões, né, de Vygotsky que ainda é um enigma. É um enigma, os autores e as autoras vão interpretando e falando na sua medida.
Eu ouvi a irmã de Vygotsky no Rio e ela afirmou, né, que Vygotsky não falou sobre 3 zonas de desenvolvimento, que Vygotsky falou apenas sobre 2 zonas, que quando traduzir as obras de Vygotsky para aqui, para o Brasil, acrescentaram mais uma zona. E aí uma pessoa fez a seguinte pergunta: mas vocês não autorizaram e não perceberam que tinha equívoco? Ela disse sim. Mas naquele momento a gente pensou que era melhor ele ficar sendo conhecido, mesmo com alguns equívocos, do que não ficar sendo conhecido, né? É um autor que cai muito em provas de concurso. Então vocês precisam estar muito de olho. Além de ser um autor que contribui muito para a prática docente, né? Ele é um dos autores mais cobrados em concurso. E aí tem uma pegadinha que sempre cai, que tem alguns livros que são coletâneas de organização de Vygotsky. Um livro mesmo que tem ali na minha prateleira, que é um livro sobre uma organização que fazem de um compilado de um monte de textos que ele foi deixando escrito, né? Há quem diga que Vygotsky não publicou livro nenhum em vida, porque não houve tempo. Ele escreveu, não é? E quando ele morreu, alguém pegou, não tem nada não, Daiane, seja bem-vinda. Alguém pegou e fez um compilado e organizou um livro. E aí, geralmente, os concursos se referem a esse livro como se esse livro fosse publicado por Vygotsky. E não é um livro organizado por alguém que tem acesso às obras de Vygotsky. Então, segundo os estudos, né? E aqui eu vou usar muito uma autora, que é Tereza, que é uma das maiores estudiosas de Vygotsky aqui no Brasil. Eu vou pedir licença aqui para pegar o livro, porque eu esqueci de colocar aqui. Talvez vocês... Mas vocês nem veem, né? Não adianta que nem veem. As obras de Vygotsky, ela pode ser dividida, não é, em 2 partes. Anterior a 1924 e a outra parte, não é? A partir deste ano, quando apresentou o trabalho Métodos de Pesquisas e Psicologia no 2º Congresso de Psicologia. Então, para essa autora, que é uma das maiores estudiosas aqui de Vygotsky, não é? A obra de Vygotsky é dividida em 2 fases. Uma fase antes de 1924 e a segunda fase quando ele apresenta num congresso, não é? Métodos de pesquisa restiológica e psicológica. Aí demarca 2 fases da obra de Vygotsky. Essa estudiosa ela tem se dedicado aqui no Brasil a estudar muito ele, né? Ela ajudou nas traduções dos primeiros escritos dele. Então a gente vai pensar, não é, que Vygotsky ele tem uma vida intelectual bastante diversificada. Imagina uma pessoa que cursa 3 cursos de áreas diferentes: direito, filosofia e história. Então, ele tem aí um pensamento bastante diversificado, porque ele vai beber de diversas fontes, não é? Então, após a universidade, ele retorna à cidade dele, onde ele se dedica às atividades intelectuais e diversificadas. Ele ensina a psicologia, né? E ele começa a se preocupar principalmente com as crianças que não aprendem, com as crianças que não são consideradas normais, com as crianças que que possuem, que tem algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno, que naquela época não se usava essa palavra, né? Eu não sei aqui se vocês já tiveram educação especial, já tiveram? Pronto, se já tiveram educação especial, então eu estou pisando aqui em um terreno que já é conhecido de vocês, né? Não sei qual é o recorte que a professora ou o professor fez na disciplina, porque é um mundo de coisas para dar conta, então cada uma faz um recorte que acha mais interessante. Mas provavelmente vocês devem ter visto, pelo menos devem ter visto rapidamente, sobre a história dos estudos das pessoas com deficiências, né? Em um primeiro momento, uma pessoa que tem deficiência,
ela é considerada um ser diabólico, né? Era comum na Grécia Antiga as pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência serem jogadas escombro abaixo, né? Martim Lutero, por exemplo, defendeu que essas pessoas fossem afastadas das sociedades porque elas traziam em si um espírito maligno e defendeu que essas pessoas apanhassem muito para deixar esse espírito. Isso é história, né? Quem estuda profundamente sobre a perspectiva da inclusão, não é? Ou da educação especial, que são coisas diferentes, mas que dialogam, vai saber do que eu estou falando. Então, o Vygotsky ele vai se preocupar com essas crianças que eram tidas como deficientes. Por que é que essas crianças não aprendiam? Como, o que levava com que elas não aprendessem? Né? Então, além de estudar direito, filosofia e história, Vygotsky também continua os estudos na área da literatura e da psicologia da arte. Se a gente for estudar profundamente Vygotsky, a gente vai ver que Vygotsky teve um campo de estudo bastante diversificado. Eu costumo pensar, quando eu leio ele, que ele era um homem bastante curioso, né? Ele queria saber um pouco sobre tudo. Então, talvez fosse por isso que ele lesse sobre muita coisa, estudasse sobre muita coisa. Então, ele fica muito conhecido profissionalmente, não é? Quando ele começa a lecionar a psicologia e quando ele faz esse primeiro congresso, como eu já falei, ele participa desse primeiro congresso. Como eu já falei, que a obra dele é dividida em dois momentos, antes de 1924 e 1920, a partir de 1924, quando ele apresenta, não é, no congresso, um estudo sobre métodos de psicologia. Então, ele fica bastante conhecido por causa disso. E aí, Vygotsky, ele tem uma base epistemológica, não é? Do materialismo histórico. Como a maioria dos autores e autoras da época, ele vai beber da perspectiva marxista, né? O que é o materialismo histórico? Quem saberia me dizer? Bom, professor. O que seria o materialismo histórico? Já viram isso em alguma disciplina? No momento eu não estou me lembrando. Mais alguém? Porque se a base epistemológica de Vygotsky era o materialismo histórico, eu preciso saber o que é materialismo histórico para poder eu entender o que é que Vygotsky está me dizendo. Eu lembro que eu trabalhava com estágio supervisionado na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, e quando eu fui trabalhar Paulo Freire, né, eu percebi que as pessoas não entendiam Paulo Freire porque elas não entendiam a base epistemológica de Paulo Freire. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui estudar, antes de eu entrar nos estudos de Paulo Freire, eu fui estudar a base epistemológica de Paulo Freire. Então, o materialismo histórico é um método de análise da realidade, que é desenvolvida por Karl Marx e por Friedrich Engels. Karl Marx muito alardeado aí, não é? Nesses períodos aí que a gente vive, muito falado, porque Karl Marx vai discutir e pregar, não é uma perspectiva socialista de sociedade, né? Então, o materialismo histórico, ele parte da premissa de que a história da sociedade é impulsionada pela luta de classe, né? Então, ele é uma ideia que parte de uma base material. Então, Vygotsky vai partir dessa base material para poder entender a realidade, para poder entender o processo da educação. Isso aqui é uma fala muito a grosso modo, né? Quem quiser se aprofundar mais, vão estudar sobre materialismo histórico para poder entender que, por sinal, é uma das bases de Paulo Freire também. Né? Eu costumo dizer que Paulo Freire tem
tem algumas bases. Apesar de Paulo Freire ser marxista, Paulo Freire não é só marxista. Vai depender da obra e que a gente estudar dele, né? Então, na década de 1924, 1934, Vygotsky, juntamente com um grupo de pesquisadores, cria a teoria histórico-cultural dos fenômenos psicológicos, né? Então, ele vai ficar conhecido como sócio-interacionista, né? Que poderíamos dizer, ele faz parte de um grande guarda-chuva, né? Que são das pessoas que vão ter uma ideia construtivista de como a gente produz o conhecimento, mas ele é classificado como sócio-interacionista, né? Porque ele tem uma teoria histórico-cultural. A gente vai entender por que a teoria dele é histórico-cultural. E outra, volto a dizer, o construtivismo não é um método, o construtivismo é uma teoria. A teoria ela pode até se transformar em um método, sim, mas eles não pensam métodos. Eles pensam uma teoria. Piaget, Vallon, Asbo, Vygotsky, eles pensam uma teoria. Agora, a partir do momento que Neane estuda muito, se apropria, ela vai conseguir saber o que ela vai fazer na sala de aula, a partir dessa perspectiva teórica, e montar um método a partir daquilo. Né? Mas eles não criam um método. Apesar de Vygotsky falar sobre métodos psicológicos, ele não cria necessariamente um método, não é? Então, ele vai dizer que o ser humano faz parte de uma realidade concreta e sua essência é construída a partir das relações sociais. Lembra que eu disse a vocês que a perspectiva onde ele parte, do materialismo histórico, parte da perspectiva de que a sociedade, a história da sociedade através da luta de classe, então parte de uma base material. Então, o Vygotsky também ele vai partir de uma base material para afirmar que a gente vai se constituindo a partir da nossa relação social com o objeto de conhecimento, com o meio em que a gente vive, né? E aí, a teoria de Vygotsky compreende que o desenvolvimento do sujeito inicia desde o início da vida e ocorre por apropriações de apropriação de significados culturais, né? E esses significados culturais vão ser construídos a partir da linguagem, porque a linguagem de Vygotsky ela é muito importante, né? Tem pessoas que a linguagem, o signo, tem pessoas que estudam só a linguagem Vygotsky, né? A Zóia Preste mesmo da UF, ela estuda só a linguagem em Vygotsky. E aí ele vai afirmar que significados culturais que o circunda como ser de linguagem, consciência e atividade, transformando-se de biológico em sociocultural. Ah, professor, Vygotsky vai descartar o biológico? Não. Ele não vai descartar o biológico, mas ele não vai dar tanta importância ao biológico, ele vai dar mais importância ao social e ao cultural, porque ele vai partir do princípio que nós somos seres sociais e que trazemos em nós uma cultura, né? Uma cultura, não só trazemos, como interagimos com essa cultura no meio em que nós vivemos. Avançando um pouco mais, a gente vai perceber que ao estudar Vygotsky, a gente tem alguns conceitos chaves que a gente precisa entender. Conceitos esses que alguns já são conhecidos nossos. Por exemplo, genética, a gente já estudou, a gente já discutiu, né? O que é, quando a gente vai pensar em concepções de desenvolvimento, porque Vygotsky vai fazer todo um estudo, vai pesquisar bastante para falar sobre como a gente se desenvolve, né? Vygotsky, ele vai pensar uma concepção de desenvolvimento infantil. A semana passada eu estava na aula e aí as pessoas, às vezes, elas gostam, elas não sei, porque elas têm dificuldade de dizer. Né? No curso de matemática, eu perguntei aos estudantes se eles se sentiam capazes de ir para uma turma de educação de jovens e adultos para ensinar. Eu digo, vem cá, o que foi que vocês estudaram de jovens e adultos?
Eu sou pedagogo, eu fiz pedagogia. E quando eu fui ensinar jovens e adultos, eu tive que sentar muito para estudar, porque o meu curso de pedagogia não me deu base o suficiente para ensinar a educação de jovens e adultos. Quando eu ajudei a reformular o projeto do curso de pedagogia da Universidade do Estado da Bahia, a coisa que eu mais dizia era o seguinte: gente, a docência ela é a coluna espinhal do curso de pedagogia. Mas é uma docência para educação infantil. Apesar do curso ser ousado e dizer que a gente pode trabalhar em gestão, que a gente pode trabalhar em educação de jovens e adultos, eu discordo. Que a gente pode trabalhar em hospital, como... Não, eu discordo totalmente. Eu penso que a gente não sai com conhecimento suficiente para trabalhar nesses lugares. Né? Que a gente sai com conhecimento para trabalhar na docência, com crianças, e não com adultos, e não com adolescente. E nem com a educação infantil. Né? Não é à toa que depois a resolução, o Conselho Nacional de Educação vai entender isso, o MEC vai entender e vai criar, né, uma licenciatura especificamente para a educação infantil, apesar da gente ser habilitado para a educação infantil. Na minha época não era habilitado para os anos iniciais. O meu diploma está assim. O de vocês deve fazer parte da nova resolução que vai dizer que é habilitado para ensinar a educação infantil aos anos iniciais, né? Então, a genética procura compreender a origem do desenvolvimento dos processos psicológicos, né? Como é que a gente constitui o nosso pensamento? De onde é que ele se origina e como é que esses processos psicológicos contribuem para isso? Uma questão que a gente precisa pensar, não é a partir do que a gente está vendo aqui de Vygotsky, é o que ele vai chamar de filogênese. O que é isso? É o desenvolvimento da espécie. Nós passamos por um processo de desenvolvimento da nossa espécie enquanto humana, não é, que vai nos dizer e que somos capazes, é aquilo que somos capazes de fazer. Por exemplo, nós andamos, mas não voamos. Aí a gente pode estar pensando aqui, sim, professor, mas nem todas as pessoas andam. Concordo. Mas no processo da filogênese, vai partir do princípio que nós, como os humanos, nós temos um desenvolvimento muito próximo, muito parecido. Todos nós, a maioria de nós, mas não todos, mais de 90%, vamos dizer mais ou menos, nós nascemos com a capacidade de andar. Então, a filogênese ela vai partir da ideia de que a espécie humana ela tem um desenvolvimento próximo. Né? Seria aquela ideia de que nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Mas aí a gente entra no paradoxo. Nem todo mundo cresce, né? Porque senão nós pensaríamos que as pessoas, por exemplo, as pessoas que têm um desenvolvimento mediano, que não cresce, e que a gente costumeiramente acostumou chamar de anã. Então, né, nem todas as pessoas geram, porque é opção também, mas no processo da filogênese, passa do princípio de que a gente tem um desenvolvimento humano muito próximo. Não é? E a ontogênese, que nós seríamos seres de história. Nós temos uma história, né? Uma história, e que vem aí justamente o exemplo que eu usei anterior. O sujeito nasce, cresce, reproduz e morre, né? E aí vem a questão da ideia do plano ontogenético. A criança, nós como somos pequenos, vamos ficar deitados. Depois passamos a sentar e depois passamos a ficar em pé, né? Seria uma ideia de uma sequência de desenvolvimento. Mas a gente sabe que tem especificidades, que nem todas as pessoas vão passar por esse processo, né? Mas a ontogênese parte do princípio que nós somos seres de história e que nós passamos por um processo de desenvolvimento sequencial muito próximo, né? E aí, nessa discussão, nós também temos a sociogênese, né? Que é o estudo, não é? Da história dos grupos sociais, da história da cultura, de onde o sujeito está inserido. Por exemplo, a puberdade, as mudanças
biológicas, elas são compreendidas de forma diferente de acordo com a cultura. Nem todas as culturas compreendem a adolescência como a gente compreende. Como também não compreende a terceira idade. Uma categoria nos últimos... Professor, aqui não está saindo áudio. Oi, gente, tá me ouvindo? Natalice, seu áudio não está fechado, não? Porque só não está saindo áudio para você. Observe aí se não está fechado o áudio do seu computador. Nathalie, está me ouvindo? Ela disse que vai sair e entrar novamente. Deve ter sido na hora que ela entrou. Ela só autorizou falar, não autorizou ouvir. Então, a terceira idade, que é uma categoria que tem sido muito utilizada nos últimos tempos, né? A melhor idade, se aquilo. E aí eu sempre fico me perguntando se é porque a sociedade realmente vê a terceira idade com outros olhos, ou é porque o mundo capitalista percebeu que a terceira idade tem poder de venda, de compra e de consumo, né? É só para a gente pensar. E aí nós temos a microgênese, que é o desenvolvimento de repertórios específicos, psicológico, não é? Cada fenômeno psicológico tem a sua história. Exemplo, saber algo e não saber algo como amarrar o sapato. Antes o sujeito não sabia como fazê-lo. Depois ele aprende, algo aconteceu. Né? A história de como aprender a amarrar o sapato é uma microgênese, porque você vai explicar como é que você vai entender. Ele vai usar essas categorias todas para depois ele criar, não é, aquela ideia de que a gente vai ver lá mais adiante, que é a ideia da zona proximal, né? Das zonas onde é que a gente interfere como professor para que esse sujeito aprenda. E aí, quando a gente vai pensar em Vygotsky, a gente vai pensar em alguns aspectos que são qualitativos, não é? Ao longo do desenvolvimento. Esses aspectos que são qualitativos ao longo do desenvolvimento, não é? Ele pode ser dividido de duas formas na teoria de Vygotsky. Eu estou usando aqui a autora, não é? Deixa eu ver aqui o nome dela, porque eu só estou lembrando do primeiro nome, que é Teresa Rego, né? Estou usando aqui o livro e as ideias de Teresa Rego, que ela vai dizer, né? E que nos aspectos qualitativos existem duas questões primordiais para a teoria de Vygotsky, né? Que são as funções alimentares e que são as funções superiores, né? As funções alimentares seria a memória imediata, a atenção não voluntária, a percepção natural. As funções superiores seria a memória voluntária também, mas a atenção consciente, imaginação, criatividade, linguagem, pensamento conceitual, percepção mediada, vontade e outros. Então, nos aspectos qualitativos, a autora vai dividir eles em duas funções, né? As funções alimentares e as funções superiores, né? E aí Vygotsky vai dizer, né, que os estudos das funções psicológicas superiores são as capacidades de planejamento, memória voluntária e imaginação. Mecanismos intencionais que se referem às ações conscientemente controladas. Aqui faltou uma setinha, viu, gente? Desculpa. Processo voluntário que dá ao indivíduo a possibilidade de independência. Origina-se nas relações entre os indivíduos, se desenvolve ao longo do processo de internalização das formas culturais de comportamento. Observem como Vygotsky vai passar o tempo inteiro
falando sobre a importância do processo de interação. Se vocês observarem aí, vocês vão ver o quantas vezes eu já falei sobre o processo, sobre a questão da interação e da mediação, né? Que a ideia de mediação é uma questão bastante forte também nos estudos de Vygotsky. E aí, a gente precisa se perguntar, mas afinal, qual é a categoria central da obra de Vygotsky? Alguém saberia me responder? Diante do que eu falei até aqui, nesses quase 15 minutos de aula já, alguém, gente? Ninguém? Professor, o que eu comentei no chat também é só que esse autor aí a gente já teve alguns conceitos que a gente estudou no processo de alfabetização e letramento. Isso, porque vocês tiveram ele no processo de alfabetização e letramento. Ele é muito utilizado para discutir o processo de alfabetização e letramento. Minha segunda orientadora, que tiver interesse em ver os trabalhos dela, minha segunda orientadora do doutorado, Carmen Lúcia Vidal Pérez, ela trabalha com Vygotsky, né? Ela trabalha com Vygotsky para entender como é que as crianças aprendem, né? Ela utiliza experiência em ciências, experiência de leitura, para poder trabalhar essa questão. Então, como vocês tiveram alfabetização, vocês provavelmente viram algumas questões de Vygotsky. Só que Rosel falou que a interação social, sim, talvez esteja junto, mas não necessariamente a interação social. Se você pensar em interação social como atividade humana, vai depender de como você está entendendo interação social. Porque a principal categoria central de Vygotsky é a atividade humana. A interação ela é uma atividade humana. Então, você está correta se você compreende interação como uma atividade, né? Porque tem uma questão. Vygotsky veio estudando a criança como um ser ativo, como um ser que produz o seu conhecimento. Por isso que ele vai usar a ideia de mediação, né? Ele vai usar a ideia de interação. A gente interage com o meio para poder produzir o nosso conhecimento. Porque aqui a gente está falando de teorias que acreditam que o ser humano tem uma história, que o ser humano aprende e que o ser humano não é uma tábula rasa, que o ser humano não decora, que aquilo que a gente decora a gente esquece, que é preciso a gente aprender, construir com significado. A gente está nessas teorias, não é, que compreende o ser humano como ser ativo. Então, a interação, ela é uma atividade humana. Mas por que a categoria central de Vygotsky é atividade humana, ou seja, a interação humana com o processo, com a cultura, com o ambiente, com o outro, principalmente com o outro? Por que será que ele vai dizer isso? Olha por que ele vai dizer, segundo a autora. Porque é através do trabalho que o ser humano, ao mesmo tempo que transforma a natureza com os objetivos de se satisfazer, se transforma também. A gente, ao interagir, a gente transforma a natureza, mas a gente também se transforma. Tem até uma metáfora que é muito utilizada para trabalhar essa questão. Não é possível entrar no rio e sair da mesma forma. Vá. É igual a frase dos fundamentos filosóficos e sociológicos que a gente está estudando, que, se não me engano, é Paulo Freire, que a educação muda, como é que é? O homem muda, A educação muda o não homem. muda o mundo, a educação muda as pessoas que mudam o mundo. Isso.
Mais alguém? Vá. Pelo meu entendimento, professor, ele observou mais o comportamento, o meio, né, em que a pessoa vive, igual aquele filme do Mowgli, que ele cresce na floresta. Então, ele cresce aprendendo o jeito que fazer que nem os animais e tudo mais. Então, ele aprendeu mais observando mesmo as culturas, observando mesmo o jeito que a pessoa, desde o nascer, vamos supor que a pessoa nasce no Brasil, mas a mãe vai embora ainda pequeno para os Estados Unidos. Ele vai crescer aprendendo a cultura de lá, observando, falando do jeito deles, mais ou menos isso? Isso, porque ele vai partir do princípio de que a gente interage. Não é que a gente transforma o mundo, mas ao mesmo tempo a gente transforma. Por exemplo, usar um exemplo prático. O ser humano, ele represou a água para que tem um rio, vamos dizer que tivesse um rio que passasse em Indianópolis, no meio da rua. E aí a cidade foi construída ali e precisava desviar este rio. Então, o ser humano transformou a natureza para satisfazer os seus objetivos. Não é isso? Mas ao fazer isso, ele também se transformou. Depois, com o tempo, a natureza também pode ser que crie, não é? Vamos dizer, uma resposta para o desvio de um percurso de um rio que era natural. E aí, por isso, justamente, que ele vai afirmar, não é, que as relações humanas entre si são mediadas pelo trabalho. Pelo esse trabalho de se fazer a si mesmo e de se transformar. E ele também vai dizer que a origem do pensamento, quando ele vai falar sobre a origem do pensamento, primeiro vieram os atos, a atividade prática, expressa por palavras. Porque, como eu falei com vocês, a linguagem para Vygotsky, ela é muito importante. Né? Para ele, a linguagem é a constituição do pensamento. A gente fala porque a gente primeiro constituiu toda uma estrutura de pensamento. Alguém está com a mão levantada, quer falar? Porque o que é que vai nos diferenciar dos outros animais? O que vai diferenciar dos outros animais é a nossa capacidade e chance de compreender o mundo. De compreender o mundo externo por meio das pessoas, pela linguagem e pelos objetos. Porque os objetos eles têm funções e significados culturais. Os objetos eles não nascem com as funções e os significados culturais. Somos nós que vamos dando. Por exemplo, a boneca. A sociedade vai dando a função social da boneca e vai definindo, né? A boneca é para brincar e é para menina. A bola é para o menino, né? A boneca, em algumas culturas, é um objeto sagrado. Não é um objeto de brincadeira. Porque essas funções e esses significados, eles vão sendo dados pela cultura. E nós, como seres humanos, né? A criança, ela possui essa chance de compreender. Aí a gente pode dizer, professor, mas outros animais também... Não, eles não aprendem. Os animais, eles são treinados. Né? Você vai treinar até que ele vai a repetir. Mas não necessariamente ele entende o que ele está fazendo. Vai, Livânia. Até porque, professor, eu acho que até hoje a gente vem aprimorando as coisas. Tem coisas que você viu antigamente, usou um objeto aí a vida inteira de uma forma e quando chega numa certa época você descobre que aquele objeto tinha outras funções, né? E os animais não, você coloca eles daquele jeito e eles vão aprender só aquilo e repetir, igual você está falando. Porque os significados vão sendo a cultura que nós vamos dando. E ao longo do tempo, esses significados podem se alterando. Né? E aí a gente tem o conceito de mediação simbólica, que é um conceito muito importante também na perspectiva de Vygotsky, não é? Que caracteriza a relação do ser humano com o mundo e com os outros seres humanos, né?
como é que eu utilizo essa questão para me relacionar com a sociedade em que eu estou e como é que eu me relaciono com o outro. E aí nós temos dois conceitos básicos de mediação. Nós temos o instrumento e nós temos o signo. O instrumento são os objetos que a gente utiliza, que a gente manipula, né? Tipo, a faca, o machado, o controle remoto. É um instrumento que possibilita a mediação, né? Signo são sistemas simbólicos como linguagem, símbolos algébricos, sistema de representação gráfica por meio da escrita de elementos, desenho e mapas. Exemplo, o código de trânsito, né? As cores. As cores do trânsito, não tem lá dizendo o que é. A gente vai aprender através do sistema simbólico. Então, no código de trânsito, a cor vermelha significa parar. Tem lá o nome parar? Não. Mas a gente, através do signo, que é a cor, a gente vai construindo, não é, o significado. Mas como funcionam os sistemas de símbolo? Né? Os sistemas de símbolo. Eles funcionam como? Os sistemas de símbolo são sistemas de representação da realidade e eles funcionam como mediadores. Né? Mediadores que permitem a comunicação entre os indivíduos, estabelecendo os significados determinados pelos grupos culturais e situações do mundo circundante. Nem sempre o sistema simbólico ele representa a mesma coisa, porque ele vai depender da cultura onde ele está inserido. Né? E aí os processos de funcionamento mental do homem e da mulher são fornecidos pela cultura através da mediação simbólica. Os signos são instrumentos psicológicos, cuja função é auxiliar o ser humano nas suas atividades psíquicas. Então, a gente já viu que o instrumento, voltando aqui, que o instrumento são os objetos que nós utilizamos, não é? E os signos são as representações gráficas que pode ser através de desenho, de escrita, da linguagem, de símbolos algébricos, que não necessariamente está escrito, mas a gente vai construindo esse significado e esse significado vai criando funções diferentes de acordo com a cultura. E aqui nós temos a função da mediação, não é? Um gráfico que nos traz a função da mediação. Nós temos no meio desse processo a pessoa que faz a mediação. Nós temos a ferramenta, que é o instrumento, o signo, que é justamente as ideias que nós estamos criando para representar as questões. Nós temos as respostas e os estímulos, e a gente vai ver isso detalhadamente quando a gente for ver aqui, quando a gente for falar do sistema de linguagem, né? O sistema de linguagem é um sistema simbólico. Fornece os conceitos, as formas de organização do real, a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Porque a gente tem um sistema simbólico, uma linguagem diversificada. Né? A gente não tem só a linguagem que eu estou utilizando aqui. A gente tem a linguagem de sinais. E na linguagem de sinais, a gente vai ter uma linguagem que é constituída por símbolos e por signos. Né? Porque cada símbolo utilizado vai significar uma letra ou uma palavra. Eu conheci uma menina, acho que até comentei com vocês, que ela é surda. Ela é surda, ela não oraliza e ela não ouve. Né? Ela faz mestrado na UFOB. Eu esqueci o nome dela agora, mas acho que eu falei com vocês na aula anterior. E tem até a defesa dela no YouTube. Né? Ela defendendo a monografia dela, e ela está no mestrado. Então, ali tem um sistema simbólico. Tem um sistema simbólico constituído pela linguagem de sinais, por uma comunidade que é a pessoa que aprende e é alfabetizada pelo sistema
simbólico, sabe o que significa. E é através da linguagem que as funções mentais superiores são socialmente formadas e culturalmente transmitidas. Portanto, as sociedades e as culturas, elas vão produzindo estrutura diferenciada para a linguagem. Então, por isso que eu falei que para Vygotsky, a linguagem ela é muito importante, porque é através dessa linguagem e que, não é, as funções superiores da mente vão sendo formadas. Avançando um pouco mais, a gente vai entender e pensar que a linguagem significa os objetos do mundo externo. Por exemplo, se eu falar a palavra faca, eu sei que eu estou designando um utensílio usado na alimentação, que serve para cortar, para ferver, para andar, né? Qualidade do objeto, ele pode ser áspero, ele pode ser afiado, e se refere às relações entre os objetos, tais como baixo, acima, porque você vai constituindo todo um significado a partir da linguagem. É a linguagem que vai dando esse significado, né? E esse significado ele vai variar de cultura para cultura, não necessariamente ele vai ter o mesmo significado. E aí, para Vygotsky, existem 3 mudanças essenciais após o surgimento da linguagem. A primeira, lidar com os objetos exteriores, mesmo quando eles estão ausentes. A gente viu isso em Piaget. A criança que você pega e esconde e ela acha que o objeto para de existir a partir de uma determinada fase, né? Então, para ele, a partir da linguagem, a criança passa a entender que os objetos existem mesmo quando eles estão ausentes. A partir da linguagem se começa o processo de abstração e generalização, como, por exemplo, analisar, abstrair, generalizar as características dos objetos, eventos e situações presentes na realidade. A função de comunicação entre os seres humanos, porque garante, como sequência, a preservação, a transmissão e a assimilação de informações e experiências acumuladas pela humanidade ao longo da história. A linguagem ela é um sistema de signo. Através da linguagem, é possível um intercâmbio social entre o indivíduo que compartilha desse sistema de representações da realidade. Olha o que eu falei com vocês da linguagem dos sinais. Porque a linguagem, né, ela possibilita uma interação social dos indivíduos que compartilham daquele signo. A gente vê no linguagem de sinais, a gente não compartilha. Muitos de nós aqui não sabemos. Eu estudei, eu sabia o alfabeto todo. Parei, nunca mais usei, esqueci a maioria. Então, como a linguagem é um sistema de signos, as pessoas que compartilham desse sistema, elas entendem e sabem do que está sendo dito. Né? E aí Vygotsky vai trabalhar com a ideia de criança, né? A criança, para ele, como eu disse anteriormente, é um ser, não é? Que age, que tem estrutura, que traz uma história, que interage com o meio, que incorpora as atividades ao seu comportamento, já consolidados na experiência humana, por meio da isenção de um determinado contexto cultural. A colega trouxe aí a questão da criança que foi criada, não é, que passa a interagir de outra forma. Porque se a criança ela incorpora ativamente aquilo que ela vê, né? Se ela é criada por macacos, ela vai incorporar o modo como o macaco anda e age. Porque ela está nesse contexto. Porque ela é membro daquele grupo, né? E, historicamente, tem questões construídas ali. Então, a criança, ela interage, porque ela incorpora esse conhecimento da qual ela vai vivendo no meio social em que ela está.
Porque os membros da sociedade, eles estão em constante movimento de criação e recriação e interpretação de informações, conceitos e significados. Então, a criança, nesse meio, ela vai incorporando. Se a gente pega uma criança que ela vem de uma família que é letrada, ela incorporou, não é, o modo de segurar o livro, ela incorpora uma série de costumes e culturas que a criança que não convive nesse ambiente não incorpora. O desenvolvimento infantil, né? O desenvolvimento infantil para ele vai acontecer a partir da interação social, né? A partir do momento em que essa criança interage no meio social em que ela está, vai acontecer um desenvolvimento, né? O desenvolvimento passa, não é, pelo ambiente social e pela interação com outras pessoas, tanto que um estudioso de Vygotsky vai dizer que sem o outro eu não me torno gente, não é? Sem o outro eu não posso me tornar humano porque eu não tenho com quem interagir. Quando isolado, privado do contato com outros seres humanos, entregue apenas às suas próprias condições, vivendo recursos da natureza, o ser humano é indefeso e despreparado para lidar com os desafios do seu meio. Então, olha a importância da interação, né, que Vygotsky vai dar ao meio. Você já deve ter ouvido uma frase de Paulo Freire que ele diz o seguinte: eu não estou no mundo, eu estou com o mundo. Porque se eu estou no mundo, eu não interajo com o mundo, eu apenas estou. Mas se eu estou com o mundo, eu interajo no mundo, eu aprendo com essa interação e eu transformo o mundo a partir da interação. E ao transformar o mundo, eu também me transformo. E na perspectiva vygotskiana, a aprendizagem é um processo de apropriação de conhecimento. Habilidades, signos, valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito com o meio cultural onde ele está inserido. Então, o ser humano é ativo. Ele constrói sua interação. Ele constrói, através da interação, ele constrói seu próprio conhecimento. Alguma pergunta, a gente até aqui? Alguma colocação? Parece que não, Sobre né? a colocação da interação da criança, né, que a gente aprendeu na alfabetização e letramento, que a criança ela aprende num ambiente que tem a interação, né? Se colocar ela para aprender sozinha, o desenvolvimento não é a mesma quando está envolvido de crianças. E cada um tá, a questão do letramento, né? Que cada uma tem uma história, cada um vem de uma família, de uma cultura. E aí aquilo ali se torna um letramento, né? Que ela tem a visão do que ela aprende com o que ela já traz de bagagem de casa. E aí se torna Isso. uma interação participativa. E aí, Vygotsky vai dizer justamente, não é, a partir da fala de Anne, que no processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, as potencialidades do indivíduo têm que ser levadas em consideração nesse processo. Se a criança já vem de um ambiente letrado, né, ela já lida com o celular, ela já liga. Eu tenho que considerar o contexto. Como eu também tenho que considerar o contexto da criança que não vem desse ambiente. Né? Eu preciso entender que a criança que não vem desse ambiente, ela vai ter mais dificuldade de lidar, porque ela não interage num ambiente letrado. Fala, Elivânia. É como diz a colega, professor, a gente teve esses dias uma questão em uma matéria de letramento que uma criança indígena lá, os Munduruku, as crianças lá é considerada um adulto em miniatura, porque desde criança eles interagem a criança a caçar em volta aos grandes, né? Os grandes ficam olhando. Eles aprendem até, diz que numa catada de piolho de uma mãe, ela está dando um conselho, ela está ensinando. Então, aquela criança que ela é interagida no mundo, sem que os adultos ensinam, mas ao mesmo tempo deixando eles interagir, elas crescem sendo um adulto. Quando ela vira adulto,
ela se torna adulto, né? Porque ela passou por a fase da criança, mas passou por ela completa, aprendendo de todas as formas, interagindo no mundo dos adultos. Mesmo que sendo não tão assim, esforçando eles, mas eles aí interagem aprendendo. Porque justamente, não é? É a partir do contato com uma pessoa mais experiente que justamente com os aspectos histórico-culturais que as potencialidades do aprendiz, não é, são transformadas em situações que ativam esquemas processuais, cognitivos ou comportamentais. Este convívio produz no indivíduo novas potencialidades, um processo dialético contínuo, porque a interação ela é muito importante. Se eu deixar a criança aprender sozinha, ela vai ter dificuldade de aprender. Que foi uma ideia totalmente equivocada que as pessoas começaram a fazer a partir de uma releitura muito equivocada do construtivismo. Eu ser construtivista e eu coloco a criança para pintar a manhã inteira. E eu não interajo sobre aquela pintura. Né? Eu mando a criança desenhar a família. E a criança desenha, faz uns risquinhos e diz que é a família. Eu aí agora, como mediador, preciso intervir. Intervir para dizer a ela, vamos lá pensar, como é que é o papai e a mamãe? Não teria aí uma cabeça, dois braços, para a criança aí, nesse processo de interação, não é? Refletindo sobre aquilo que ela está produzindo e a partir da sua produção, dessa mediação e avançando na produção do conhecimento e avançando na aprendizagem. Porque a aprendizagem ela pode acontecer a partir dessa perspectiva, a partir de dois tipos, de dois conceitos. O espontâneo, que é produzido em contexto cotidiano da criança, né? A criança, no contexto dela, aprende, né? Quando você ensina a criança a lavar o prato, você ensina a criança a tirar roupa suja e colocar no balde, ela está aprendendo. É a aprendizagem espontânea. Espontânea, entre aspas, porque está sendo ensinado, né? Mas não é um conceito científico. E tem a aprendizagem científica, que é produzida por meio do ensino. A exemplo de conceitos matemáticos, de números decimais, da aquisição da linguagem, de conceitos de verbo e adjetivos, vinculado à compreensão da linguagem e da escrita. Então, a gente tem basicamente dois tipos de aprendizagem de conceitos, que são aprendizagem de conceitos que eles são espontâneos e aprendizagem de conceitos que eles são científicos. Para a aprendizagem de conceitos espontâneos, a criança nem precisa de mediação. Provavelmente, ela até pode precisar de mediação, quando você manda ela fazer. E você faz a primeira vez para ela ver. Mas é uma mediação muito primária. Agora, a produção dos conceitos científicos precisa de uma mediação bastante planejada e pensada. E aí, a gente vai pensar nesse desenvolvimento, nessa relação de desenvolvimento e aprendizagem. As práticas educacionais, elas são importantes para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, né? E a gente precisa pensar que anterior ao ensino, à escolarização, a criança traz uma história, que foi o que vocês já disseram aí. Uma história de conhecimento. Ela já tem noção de algumas coisas, como de número, de escrita, porque a criança já experimentou isso no dia a dia dela. Ela vive numa sociedade letrada. Por menos que ela tenha interação com essas questões, ela interage. Ela tem hipótese sobre essa sociedade, sobre a escrita, sobre a leitura. Ela tem algumas hipóteses. Quem vai trabalhar muito bem com essas hipóteses é a Emília Ferreiro, né? Vocês já tiveram alfabetização e letramento aí, deve ter entendido como é que a Emília Ferreira vai trabalhar as hipóteses que a criança já traz consigo. Então, a criança, ela vai apresentar, talvez, dependendo da pré-história dela, algumas dificuldades frente à aprendizagem da escrita. Né? Por quê? Porque a atividade espontânea da criança, como saber o nome de seus pais, familiares, é impulsionada por motivos. Né? Enquanto a escrita formal,
demanda outras habilidades, né? Envolve mecanismo de abstração. A língua portuguesa, ela é uma língua de convenções ortográficas. Por exemplo, você não tem como explicar à criança que casa é com C e com S e não com K e com Z. Porque é uma convenção ortográfica. Ela vai ter que estar numa fase de abstração para ela entender que é uma convenção ortográfica, né? E aí a escola tem um papel essencial no desenvolvimento das funções psicológicas mais avançadas, como conceitos de escrita, conceitos de sistema numérico, porque é a função da escola, não é fazer essas questões, essas mediações. A criança aprende em outros lugares, mas o lugar que tem a função de ensinar conceitos científicos é a escola, né? E aí, para que as situações ocorram de produção, é importante as interações sociais. Por que a gente faz atividade em grupo? Como eu disse lá essa semana. Segura aí, Livânia, por favor. Eu disse essa semana lá, teve uma discussão, porque eu tenho 4 estudantes que não querem fazer atividade com ninguém. Só querem fazer atividade sozinhos. Por que eu insisto? Porque eu compreendo que a gente aprende com o outro. A gente aprende na interação, a gente aprende na discussão, a gente aprende no debate. Fala, Livânia. Professor, o senhor acha que a gente traz memórias, tipo nessa memória espontânea? O senhor acha que a gente tem alguma memória? Porque você vê uma criança, no começo, assim, de uma alfabetização, você vê aquela criança que você vê que ela ainda não consegue ou ler ou escrever, e você pede ela para contar uma história. Então, ela começa a inventar uma historinha que você viu que não, perdão, não tem condição dela ter tirado, ou ela é muito nova para ter vivido a experiência. Então, nessas memórias espontâneas da gente, o senhor acha que a gente traz alguma memória ou Sim, se ó, o que cria eu na mente? terminei de dizer aqui, baseado em Vigotes, ó. Anterior ao ensino e escolarização, a criança traz uma pré-história de conhecimento. Ela convive nessa sociedade. Ela já ouviu pessoas contando, história. Então ela vai criando. Quando a criança chega na educação infantil, que você manda ela escrever, ela diz que não sabe, alguém já disse a ela que ela não sabe. Porque ela já viveu essa situação. Porque a criança está na fase da espontaneidade, a criança está na fase da descoberta. Porque ela traz uma pré-história de conhecimento de coisas que ela viveu, que ela interagiu, né? Por isso que no processo de aprendizagem, da leitura, da escrita, do que quer que seja, eu preciso compreender e reconhecer que existe potencialidade de diferenças. Eu não posso querer fazer o que a gente constantemente faz, que é tratar todo mundo igual, né? E aí a criança que não aprende naquela fase, através da minha mediação, da interação com o processo de ensino, eu digo que ela é atrasada. Eu esqueço que a criança tem potencialidades diferentes. Tem histórias, pré-histórias diferentes. Porque a gente parte do princípio de uma normatização. A gente constitui uma linha do que é normal, do que não é, e coloca todo mundo ali. A escola trabalha com modelo. Eu costumo dizer que a escola é o lugar que mais tem modelo. Então, nesse modelo, não existe espaço para a criança aprender no seu tempo. Por que é que é o absurdo que fazem de colocar as crianças na pré-escola para copiar? A criança ela não constrói o significado da letra. Na grande maioria, ela copia. Né? Quando o meu sobrinho, que é um sobrinho emprestado, foi estudar, o pai veio conversar comigo e eu disse a ele, tenha cuidado, porque é uma fase muito importante, né? É uma fase muito difícil, porque na minha concepção é muito difícil o processo de aquisição da leitura e escrita. Para mim não tem coisa mais difícil. E muita gente não compreende como intervir nessas questões. Então coloca a criança para copiar, sem a criança construir o significado. E aí isso vai demorar mais e vai retardar o processo de aquisição de leitura dela. Mas é uma prática na maioria das escolas. É uma prática comum. Né? A aprendizagem prática pedagógica, né? O que é que nos leva a pensar, a partir dessa perspectiva de Vygotsky sobre a prática pedagógica, que nós, professores, né, precisamos
como mediadores do processo de ensino-aprendizagem, né, nós precisamos considerar e entender que a criança é um agente ativo do processo de aprendizagem. É a primeira coisa que a gente precisa pensar. E através dessa mediação, não é, por meio de situações que primem pelo intercâmbio, pelo diálogo, pela expressão criativa e pelo trabalho de grupo, respeitando as atividades discursivas do aluno e suas singularidades. Então, se eu parto do princípio de que vocês são seres ativos, né? São pessoas ativas que constroem o próprio significado de vocês, eu também preciso partir do princípio que vocês são seres singulares, que cada um aprende no seu tempo e do seu modo. Que não necessariamente a mediação que eu usar aqui com o Neane vai servir para a Elivânia, porque cada um tem sua singularidade, seu modo de aprender. Mas aí a gente se pergunta, então qual é a função social da escola na teoria de Vygotsky? Né? Uma coisa que vocês mais vão ouvir quando vocês estudarem sobre projeto político-pedagógico, que eu não sei em qual disciplina é que vocês vão ter, né? Alguns lugares têm disciplinas como avaliação e planejamento, que vai tratar dessas questões. Isso também pode ter se tratado um pouco em didática, né? A função social da escola. Qual é a função social da escola na perspectiva de Vygotsky? Né? A função social da escola, na perspectiva de Vygotsky, é o processo da humanização. Ah, professor, mas na gestão dos humanos. A gente pode pensar isso. Ou em estágio também, não é? Como a Neane falou aqui, em estágio também vê. Mas vai ter uma disciplina específica que vocês vão discutir isso. Planejamento, tipos, perspectivas, né? Então, a escola é lugar de humanização, é espaço de luta pela transformação social e pela autodeterminação do sujeito. Porque nós somos um ser político-social, né? O qual construímos a nossa história relacionada com outras histórias individuais e coletivas. Porque a gente interage. E, ao interagir, a gente constitui a nossa questão. Assim, o sujeito deve ser entendido na sua concretude, em sua perspectiva de vir a ser, de ser pleno de possibilidades. É o que vai nos dizer Duarte quando ele vai discutir a perspectiva da escola a partir de Vygotsky. Então, o ato de avaliar na perspectiva de Vygotsky não está reduzido a um momento isolado, né? Mas a captação das constantes mudanças no percurso da aprendizagem nas variadas situações de ensino. Então, por que é que a gente usa diferentes dispositivos avaliativos em diferentes momentos? Porque a gente compreende e que algumas pessoas compreendem, outras estão seguindo apenas a lei, né? Como disse um professor aqui, eu não sigo nem a lei, porque ele passa o semestre inteiro e só faz uma avaliação. Aí os estudantes tiram zero, fica todo mundo com zero. Mas a lei já está me dizendo que eu não posso usar apenas um processo. Quem constituiu a lei compreendia que a avaliação ela precisa ser qualitativa, somativa e acumulativa. E que ela precisava passar por vários percursos, que a avaliação ela não pode ser um momento distante. Né? Uma das coisas mais condenadas hoje, na perspectiva interacionista construtivista, é semana de avaliação. Você tira uma semana para fazer a avaliação e aí fica todo mundo naquela ansiedade, né? E a gente ainda tem isso de carregar isso com a gente. A maioria das pessoas aqui perde nas disciplinas porque não faz as atividades. Acha que as atividades não são importantes, que o importante é estudar para avaliação. Como se a atividade não fosse uma avaliação. Como se um quadro comparativo, um mapa de leitura, uma produção de texto, ela não fosse uma avaliação. Então, na perspectiva de Vygotsky, avaliar não se reduz a um momento, né? Mas é um percurso de aprendizagem. E aqui nós chegamos, né? Para não ficar muito longa a aula, na verdade já está até um pouquinho, nós chegamos nas zonas de desenvolvimento, as conhecidas ZDP, né?
que é a diferença de o que uma criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue fazer com a ajuda de alguém mais experiente. Olha novamente a importância que Vygotsky vai dar à mediação no processo de aprendizagem. E ela pode ter uma interação entre colegas, como também entre um adulto. Por que que quando eu separo, na presencial, eu separo as atividades, os grupos, eu separo colocando alguém que eu sei que tem mais facilidade, alguém que eu sei que tem mais dificuldade, porque aquele que tem mais facilidade vai conseguir ensinar aquele que tem mais dificuldade alguma coisa, porque esse é o processo de interação, né? E aí ele vai definir, né? Segundo a irmã dele, ele vai definir 2 zonas. Mas aqui no Brasil, a gente tem na tradução 3 zonas, né? Nós temos a zona de desenvolvimento real, né, que é o que a criança consegue fazer sem ajuda. A gente tem a zona de desenvolvimento proximal, que é o que a criança consegue fazer com assistência ou apoio de um adulto, né? E nós temos a potencial, que é o que a criança pode alcançar com a orientação adequada. Então, nós temos um intervalo entre o que ela sabe, né? Aqui, que ela sabe fazer sozinha, o que ela faz com a ajuda de um adulto, e nesse aqui a gente tem um intervalo. E aí, nessa discussão, a pergunta é justamente pensar que a mediação é um processo cultural, não é? E que, na questão das zonas, eu, como professor, eu preciso justamente intervir onde, né, quando eu penso nas zonas de desenvolvimento, olha elas aqui, eu tenho a zona de desenvolvimento proximal, né? Zona de desenvolvimento real, resolve sozinho, zona de desenvolvimento potencial se resolve o problema com ajuda, e eu tenho aqui a zona de desenvolvimento proximal, que é a distância entre o que ela sabe e o que ela precisa saber. E aí eu vou pular essa aqui, que é uma explicação para a gente não ficar muito longa, e vou fazer a provocação que eu guardei para fazer nessa aula. Em qual zona de desenvolvimento, de acordo com Vygotsky, a mediação docente deve focar para promover um crescimento mais efetivo na mediação da criança? Hein, gente? Alguém? Como, professor? Em qual dessas zonas nós, como professores e professoras, devemos focar para ajudar a criança a aprender? Eu acredito que vendo a forma como ela se desenvolve, como ela capta o aprendizado, né? Que um aprende mais na parte visual. Não, a pergunta não é essa. Preste atenção. Eu tenho aqui, ó, as zonas. Tá vendo? O slide voltou? Voltou. Eu tenho aqui as zonas, certo? Vamos usar aqui o que os autores e autoras usam, que são 3 zonas. Em qual dessas zonas eu devo agir como docente? E, professor, eu acho que é a zona do desenvolvimento, né? Para a gente ensinar a criança para ela se desenvolver, né? A sua mentalidade, né? Mas em qual dessas zonas aqui? Todas elas são zonas. Mas em qual dessas zonas? Eu acredito que na A proximal, não? real, a potencial, né, professora? Na proximal, gente. Porque Pois a é, real, ela já acabei de sabe. falar. Eu acho que é na zona de desenvolvimento real, né? Não. É Proximal. na zona de desenvolvimento proximal. Gente, preste atenção. Na Proximal. real, ela já sabe. Se ela já sabe, você vai interagir o quê? O que é que você vai colocar de desafio para que ela aprenda, se ela já sabe? Verdade. Você tem que agir na zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que ela vai, a distância entre o que ela sabe e o que ela pode ajudar
pode saber com sua ajuda, porque você é, é a mediadora ali. Então, a zona em que o professor e a professora devem agir é a zona do desenvolvimento proximal. Essa é a faixa de tarefas que a criança ainda não consegue realizar sozinha, mas pode aprender com a orientação adequada, porque nós somos o mediador. Por isso que o objetivo é atuar nessa zona, oferecendo desafios que promovam o desenvolvimento efetivo e o crescimento na aprendizagem da criança. Se eu for agir na zona de desenvolvimento real, qual é o significado que tem? Se ela já sabe. Eu preciso agir naquilo que ela não sabe. Agora, eu posso partir do que ela sabe. Porque aí eu vou partir de um contexto que vai facilitar o processo de aprendizagem dela. Certo? Nós temos, como atividade dessa semana, uma produção de texto, né? Uma produção de texto em que nós iremos fazer um texto dissertativo em dupla, na qual nós iremos traçar uma espécie de um paralelo entre o pensamento, o diálogo entre Asbo e Vygotsky. O trabalho ele é em dupla, são duas pessoas. Ele é um mínimo de 3 páginas e um máximo de 6. A explicação está lá na atividade. Eu estou apenas adiantando aqui. Está em aberto, né? Eu vou ver se na próxima aula eu não passo nenhuma atividade. 2 pessoas. Eu vou ver se na próxima aula eu não passo nenhuma atividade para vocês terem 2 semanas para fazer a atividade. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção. Lá tem o barema também. O que é que vai ser avaliado na produção de texto? Então, quando vocês fizerem o texto, senta com o barema e analisa. Fiz isso aqui? Não fiz. Volta ao texto. Fiz isso aqui, ok. Porque aí vocês têm o barema, então vocês têm um parâmetro do que vocês precisam contemplar no trabalho. Porque eu lembro que parece que eu não postei barema de avaliação nenhum. Que foi errado, eu deveria ter postado os outros. Né? Não lembro se eu postei. Né? Mas quando a gente faz... Porque vocês aí estão sabendo no que é que vocês vão ser avaliadas. Certo? Eu vou parar a aula e se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma questão, a gente continua. Deixa eu parar a aula aqui. Para não ficar muito longa, que já ficou muito longa a aula.